Então essa aqui é a minha história, de um investimento inicial de cerca de R$ 5.400 até bater um patrimônio milionário em cerca de 4 anos. Cometendo uma série de erros, tendo alguns acertos e também bastante sorte ao longo dessa jornada. Essa é minha história que eu nunca contei do jeito que eu vou te contar aqui e que eu espero que te ajude a enriquecer, a crescer, a se desenvolver. Aliás, seja muito bem-vindo a esse canal. Esse canal é novo, esse é o primeiro vídeo. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira e para quem não me conhece, eu sou o fundador do Clube do Valor. E aqui a ideia desse vídeo de apresentação é te mostrar como é que foi a minha trajetória como empreendedor. Como é que comecei o Clube do Valor com um investimento inicial muito pequeno e na minha pessoa física eu acumulei o primeiro $1 milhão nos 4 primeiros anos de negócio. E eu vou te contar essa história aqui destacando aqueles que para mim são de longe os 4 principais fatores desses resultados, que são sorte, clareza, coragem e consistência. E aí essa história começa lá atrás, lá na minha infância. Desde criança, desde que eu me lembre por gente, eu sempre tive 2 coisas muito fortes em mim. Primeiro, uma curiosidade muito grande sobre o funcionamento do dinheiro e segundo, um desejo genuíno de enriquecer. A minha avó me conta que uma vez ela estava conversando comigo e perguntou: Ramiro, o que tu vai querer ser quando crescer? Numa época em que as crianças respondiam que iam ser jogadores de futebol, ou astronautas, ou bombeiros, esse tipo de coisa, eu respondi para ela que eu ia ser rico. Não me lembro dessa história, mas acho que foi esse desejo que me fez ter algumas passagens bem peculiares ao longo da minha infância. Quando eu tinha 9 anos, eu brincava com meu primo de vender sanduíches na beira da praia. Essa é uma das nossas brincadeiras. A gente fazia uma série de sanduíches em casa, levava para a praia, vendia ali para os amigos dos meus pais e ganhava um dinheirinho. Com 11 anos, durante alguns meses em sequência, eu ia pro colégio em que eu estudava a pé, né, que eu morava na mesma quadra do colégio. No caminho eu passava no mercadinho que tinha entre minha casa e o colégio, comprava aqueles saquinhos de suco concentrado em pó, comprava copos descartáveis, levava uma jarra vazia da minha casa, chegava no colégio, enchia a jarra de água, água do bebedouro, misturava com o suco em pó e vendia o copo de suco por R$1, uma margem gigantesca. E quando eu não conseguia vender todos os sucos no colégio, na volta dele, eu ficava ali na portaria do prédio em que eu morava, vendendo para os vizinhos que estavam chegando do trabalho para almoçar. Com 12 anos, eu fiz uma versão brasileira do The Million Dollar Homepage, né? Quem é a raiz vai lembrar do The Million Dollar Homepage, quem não lembra, era esse site aqui, em que o criador do site colocou lá 1 milhão de pixels à venda e vendia por $1 cada pixel, né? Querendo aí juntar dinheiro para financiar a faculdade dele. Esse site ele viralizou, foi uma das primeiras coisas que eu me lembro de terem viralizado na internet. Ele rapidamente vendeu lá os 1 milhão de pixels deles, apareceu aí pra caramba na mídia. Eu, como ficava bastante no computador, fuçava, sabia montar site, montei um site chamado Aparecendo.com, que era meio que a versão brasileira disso, que até vendeu alguns pixels, né, que a gente chamava de blocos no Aparecendo.com, mas no fim o negócio não deu muito certo, eu tive que pivotar. Com 13 anos eu comecei a vender e-books no Mercado Livre. O campeão de vendas era um e-book sobre como limpar o seu nome no SPC e no Serasa. Eu nem sabia o que era, na verdade, tinha baixado esse material na internet. Aí eu anunciava no Mercado Livre, botava um pouquinho de dinheiro na frente para aparecer na página inicial, para pintar o meu anúncio de verde, um verde tipo marca-texto na época. Eu fazia bem mais venda, bem mais faturamento do que o custo que eu tinha para anunciar. E foi assim que eu fiz ali meus primeiros R$500 de lucro. Eu peguei e reinvesti para comprar MP3 players, aqueles, sabe? Aqueles que pareciam um pendrive da China e entregar direto, né, na casa de quem comprava do meu anúncio no Mercado Livre no Brasil. Foi o primeiro negócio que deu certo, que era o gostinho de ganhar um pouco de dinheiro. Mas meus pais, quando viram aquilo, me viram vendendo e-book pirata, MP3 importado da China, tipo, sem emitir nenhuma nota, nada disso. Acabaram meio que me convencendo, vamos dizer assim, me convencendo a fechar aquele negócio, aí pararam as vendas no Mercado Livre. Mas eu segui ali com a minha curiosidade sobre dinheiro, comprei minha primeira ação com 13 anos, fiz um monte de cagada comprando e vendendo ações. Com 18 anos eu quebrei, perdi todo o dinheiro que eu tinha acumulado tentando viver de day trade. Com 19 eu recuperei o dinheiro perdido jogando poker, que eu jogava entre uma faculdade e outra. Assim, todo esse background aqui é só para te falar de uma coisa, sobre o papel da sorte. Do meu ponto de vista, existem 3 tipos de sorte, sendo que 2 deles você consegue desenvolver, mas o terceiro não. O terceiro é a sorte cega. Eu tive a sorte cega. O que é a sorte cega? É você nascer num país bom, com pais que te amam, ter acesso a saneamento básico, ter acesso à internet. No meu caso, até mais do que isso, né? Tive acesso à educação privada. Enfim, aquela sorte que não está sob teu controle. Nunca tive nenhuma dificuldade. Acho que a história da dificuldade na família ficou aí com os meus bisavós que vieram de fora e tal. Tiveram que construir uma vida minimamente digna para educar
meus avós, que tiveram que se esforçar muito para educar meus pais, que assim foi indo, a coisa foi girando, a gente foi tendo uma geração com mais facilidade do que a outra. Enfim, a sorte cega, ela existe ou não existe. Se você está assistindo esse vídeo com acesso à internet, com saneamento e com uma saúde adequada, você também teve sorte cega. Então vamos começar aqui sem negar o papel dela. A nossa trajetória, ela é muito importante. Os outros dois tipos de sorte, Ramiro, esse você cria e eu vou te contar aqui ao longo da história como você pode fazer para criar ela e como eu criei esses outros dois tipos de sorte. Mas vamos lá, a minha história com o Clube do Valor, ela começou na verdade alguns anos antes de eu entrar no Clube do Valor, quando eu tive meu primeiro emprego no mercado financeiro. Esse sou eu, início de 2013, quando eu entrei como trainee numa gestora de fundos de ações. Para um contexto, tá? Me lembro que chegou a primeira sexta-feira do trabalho, né? Eu comecei a trabalhar numa segunda, chegou na sexta-feira, eu cheguei em casa entusiasmado, eu tive certeza, pela primeira vez na vida até então, que eu tinha encontrado algo com que eu queria trabalhar pelo resto da vida. Eu cursava 2 faculdades na época, Direito e Ciências Contábeis, tinha tido algumas experiências em contabilidade, outras no Direito, não tinha gostado de nenhuma, e no mercado financeiro, assim, eu não precisei de 5 dias para perceber que era isso que eu queria. Dei muita sorte, entrei numa empresa em que eu admirava muito os meus colegas, os meus sócios, todos eles me ensinaram muito, mas ali o santo bateu de cara. E eu só saí da fundamenta dessa empresa, alguns anos depois, para montar o Clube do Valor, motivado por um desejo muito forte de empreender e com isso ter uma vida com mais liberdade. A liberdade de fazer as coisas do meu jeito, de tomar as decisões finais, de criar um negócio que pretendesse atingir mais e mais pessoas e também buscando acelerar minha jornada rumo à liberdade financeira. Eu sabia que eu estaria correndo muito mais risco, mas também que se as coisas dessem certo, eu seria remunerado de um jeito mais rápido. Então eu destaquei que foram 4 fatores aí que me fizeram crescer mais rápido na vida. Que o primeiro foi sorte, eu quero trazer aqui o segundo, que é clareza. E a clareza começa quando eu conhecia muito bem o mercado que eu estava entrando, que era o mercado financeiro. Eu já trabalhava há anos nele, eu era apaixonado por ele e eu lia muitas coisas sobre ele. Dentre as coisas que eu li, um dos livros que eu li, chamado Marketing Sem Esforço para Consultores Financeiros, eu encontrei um trecho em que o autor falava, que o livro dele era baseado na premissa de que os consultores financeiros estariam no modelo fee-based. Ele dizia que esse modelo era o futuro da indústria. É rápido parênteses para que você entenda. No mercado financeiro, o profissional ele pode ser remunerado de 2 formas, ou por comissões, quando o cliente não sabe o quanto está pagando. É como se o cara fosse, sei lá, um corretor de seguros, a gente vende seguro, fica com uma comissão, você não sabe qual é, ou por uma taxa transparente que você sabe quanto está pagando. E o grande problema, do comissionado é que muitas vezes ele vai colocar na tua carteira ativos que não fazem o menor sentido para ti, porque ele vai ganhar uma comissão maior. Então isso cria um conflito de interesses maior. Enfim, eu estudava bastante e eu sabia que nos Estados Unidos, nos anos 2000, 2010, tinha rolado um movimento em que o mercado praticamente inteiro tinha migrado de um modelo de comissão para um modelo fee-based, mais transparente. E o cara dizia nesse livro que esse era o futuro e tal. E aí quando eu fui ver, esse livro foi escrito em 1999. E eu logo deduzi que, cara, se aconteceu nos Estados Unidos, isso tende a acontecer no Brasil. E acabei me posicionando naquele que eu acho que é o lado certo, o lado que mais tem espaço para crescimento, ainda mais hoje em dia no mercado financeiro. Para conseguir atender os clientes nesse modelo, eu precisava fazer 2 coisas. Primeiro, passar na prova do CGA para me tornar gestor profissional de investimento. E segundo, estruturar as estratégias de investimentos que o Clube do Valor, que ainda nem existia, iria usar na gestão da carteira dos seus clientes. Isso me fez buscar ter muita clareza, estudar muito sobre investimento. Cerca de 1 ano eu li e resenhei um livro por semana, a maioria sobre estratégias de investimentos. Foi isso que me fez também passar na primeira vez que eu fiz a prova do CGA, o que habilitou que eu me tornasse gestor profissional de investimentos. E aí, vencidos esses problemas, eu tive que lidar com outro problema, que eu não tinha pensado antes, que era o seguinte, cara, que em sã consciência vai colocar o patrimônio que acumulou numa vida com alguém que não está nem há tanto tempo no mercado financeiro, na época eu estava há cerca de 3, 4 anos, e não tem cabelo branco, não tem uma prova estampada ali na cara de experiência. A minha cara na época era de adolescente. E aí, sabendo que eu tinha esse desafio, eu fui atrás de uma solução e eu encontrei ela, sob a forma de um e-mail. Recebi lá atrás um e-mail do Henrique Carvalho e Rafael Seabra, falando de um treinamento online chamado Blog Memorável. E aí, para trazer um contexto aqui, tá? Como eu gostava muito de investimentos, eu acompanhava alguns blogs de investimentos no Brasil, Na época a gente não usava tanto rede social para aprender, era mais por blog. Eu acompanhava esses 2 blogs, o Quero Ficar Rico, do Rafael Seabra, e o HC Investimentos, do Henrique Carvalho. E esses 2 caras se juntaram e lançaram um curso que tinha um discurso mais ou menos assim. Porra, você aí quer escrever sobre o que você é apaixonado?
desenvolver suas ideias, atrair a atenção das pessoas e ser muito bem remunerado por isso. Eu li isso e pensei, porra, é isso que eu quero, né? Eu quero abrir uma empresa, eu preciso de cliente, então eu preciso de uma audiência, eu quero que as pessoas confiem em mim. Enfim, dito e feito, entrei no treinamento Blog Memorável e lá eu tive clareza sobre como ter um blog e como um blog online poderia atrair a atenção de pessoas na internet. E aí, assim, né, eu devorei o curso, né? Esse aqui é um print do meu documento no Word com a resenha das aulas, que na verdade tem quase 400 páginas e é quase a transcrição do curso. Eu fiz isso porque eu não entendia nada de marketing. Eu entendia que somente assim eu iria sair em 60 dias da condição de quem não entendia nada sobre negócios digitais, marketing digital, nada disso, para publicar aí o meu primeiro artigo e lançar o blog chamado Clube do Valor, que aconteceu no dia 26 de novembro de 2015. Investimento para lançar esse blog? R$ 5.400. R$ 3.000 no curso Blog Memorável e cerca de R$ 2.400 na assinatura de um software de e-mail marketing, na compra do domínio, hospedagem, essas coisas para botar um blog no ar. E todas as etapas que eu estou te contando foram só os primeiros passos que eu tive buscando ter clareza sobre como fazer as coisas, sobre como criar uma empresa, sobre como atrair a atenção das pessoas, sobre como alcançar os meus objetivos. Uma jornada que começou com esse investimento, mas que teve muito reinvestimento. Tava pegando os dados aqui para escrever o roteiro desse vídeo, te liga só. Eu vi que eu investi mais de R$ 15 mil em livros nos últimos poucos anos, mais de R$ 50 mil em cursos online, mais de R$ 258 mil em grupos de mentoria e masterminds. E se eu fiz isso, foi porque eu percebi lá atrás que a clareza me ajudava bastante a ter resultados mais rápidos. E aí, com o passar do tempo, o blog foi crescendo lentamente, foi me conectando a outras pessoas que já estavam tendo bem mais resultados do que eu na internet, como o pessoal da Eu Quero Investir, como inclusive o Thiago Nigro, primo, que me ajudou bastante lá atrás, sou muito grato por ele. E que, aliás, foi ele que me convenceu a gravar vídeos pro YouTube. E, enfim, eu fui tendo aí pequenas amostras que eu estava no caminho certo, mas te garanto que eu não teria feito nenhum progresso se não tivesse desenvolvido outro traço. É a coragem. Principalmente a coragem para tomar decisões difíceis. Não siga o que a maioria das pessoas faz, porque você não quer ter os resultados que a maioria das pessoas tem. A pessoa média é obesa, provavelmente divorciada e possui menos do que $1.000 na conta. Você se sente seguro ao fazer o que está todo mundo fazendo, mas essa é uma decisão terrível. Frase essa do Chan Puri, dizendo basicamente que não existe uma única fórmula para o sucesso, mas existe uma sim para o fracasso, que é fazer o que está todo mundo fazendo. Aí lá atrás eu sabia que se eu quisesse ter bastante cliente, se eu quisesse acumular um patrimônio rápido, criar um negócio legal, eu precisava que muitas pessoas soubessem do que eu fazia. E para que muitas pessoas soubessem do que eu fazia, que eu gerenciava carteiras dela, eu precisaria me expor. Só que se expor, ou melhor, começar a se expor não é nada fácil. Primeiro porque não traz resultados no curto prazo. Começar a escrever online não é fácil. Gravar vídeos é mais difícil ainda. E não só porque você tem que aprender a lidar com o julgamento das pessoas, né? A gente comentava comigo, e aí, cara, virou youtuber. Não só porque, eventualmente, ou dependendo do teu tamanho, todos os dias chega algum sem noção te atacando, te ofendendo a tua família. Mas também porque não dá resultado no curto prazo. Então você trabalha, se expõe, tem que ser criticado, tem que aprender a lidar com isso, na esperança de que isso um dia vai retornar. Por isso é necessário ter coragem, né, para colocar a cara a tapa e manter a sua cara a tapa sendo exposta com consistência na internet. Essa coragem é necessária lá atrás para dizer não. Esse aí é só um exemplo dos quantos convites eu tive lá atrás para ser patrocinado por corretoras. Algo que eu sempre neguei, não por ser contra as corretoras, mas porque eu tenho um valor muito forte de liberdade. Eu gostaria de seguir falando sobre o que eu quisesse, sem ter que fazer um conteúdo sobre algum ativo que eu não concorde, ou sobre alguma modalidade de investimentos que eu não concorde. Traz essa coragem de seguir aquilo que eu acreditava, que nos fez seguir o clube no modelo fee-only, mesmo quando ninguém sabia o que era fee-only ou commission-based. A gente sofreu uma baita pressão dos nossos parceiros para virar um player focado em comissões. Enfim, hoje é fácil falar que a decisão foi certa, mas lá atrás ela precisou de muita coragem, porque a gente cresceu muito devagar em 2016, 2017. A gente ouviu de muitos, né, que o conteúdo de vocês é um conteúdo de massa, mas o serviço que vocês prestam é um serviço de nicho. O brasileiro não está pronto para esse nível de transparência. A gente ouviu muita coisa e a gente teve que ter muita coragem para seguir aquele caminho que a gente acreditava. E acabou compensando, né, com o passar do tempo. Né? Só para te dar um spoiler, em 2019, a gente bateu a marca de 100 milhões de patrimônio sob gestão. Em 2021, a gente passou da barreira dos 300 milhões de patrimônio sob gestão. Em 2023, a gente passou do 1 bi de patrimônio sob o nosso cuidado. Mas, enfim, passados os spoilers, vamos voltar aqui ao cerne da história, que é como eu transformei esses R$ 5.400 em 1 milhão. E nessa jornada, entre 2015, quando eu lancei o blog,
e 2019, quando eu bati essa marca, a gente teve que se reinventar várias e várias vezes. Em abril de 2017, a gente lançou nosso primeiro treinamento de investimentos, um curso sobre alocação de ativos. Em abril de 2018, a gente lançou o DMA, nosso treinamento completo sobre investimentos em ações. Em 2017, final do ano, a gente lançou nossa primeira consultoria de investimentos. Eram as reinvenções que a gente buscava para gerar resultado, para gerar impacto e para crescer, né? Tanto como empresa, como Clube do Valor, quanto eu, minha pessoa física. E a cada reinvenção dessas foi necessário muita coragem para começar um projeto novo do zero. Mas enfim, né? Com sorte, tendo clareza e tendo coragem, só faltou um fator para que as coisas deslanchassem, dessem certo, que é a consistência. Tudo que eu começava a fazer como empreendedor, eu não parava mais. Então a gente começou o blog do Clube do Valor, eu escrevia um artigo por semana. Começou o canal do YouTube no Clube do Valor, era pelo menos um vídeo por semana. Começamos o Instagram, um post por dia. E como o nosso tempo é finito, eu tive que parar de fazer algumas coisas, cortar alguns hábitos, desenvolver outros, trabalhar muito mais do que a média e principalmente não parar, ser consistente, ser persistente. Eu acabei, com o tempo, desenvolvendo um processo que me colocou à frente da maioria das pessoas e que pode colocar à frente de 99% das pessoas. Se você quiser conhecer esse processo, gravei um vídeo inteiro sobre ele, um vídeo sobre como ficar à frente de 99% das pessoas. Mas enfim, nada como um dia após o outro, o Clube do Valor ele foi crescendo. O blog foi crescendo, o canal no YouTube foi crescendo, o faturamento foi crescendo. E desde que eu virei gestor na pessoa física, a gente começou, a gente montou um escritório, começou a medir faturamento, a gente foi praticamente crescendo em todos os trimestres, até chegar num ponto ali em 2018 que a gente faturava cerca de 50, 60 mil reais por mês, em que eu já tinha um salário bem interessante, em que o Clube do Valor fazia mais de 100 mil reais de lucro por ano, e que, aliás, tem um exemplo legal de consistência aqui, é que a gente tinha uma live todas as segundas-feiras, no início de 2018, chamado Office Hour, em que chegava lá umas 10, 20 pessoas nos assistindo. A gente seguiu fazendo live com o passar do tempo, e é legal comparar as lives no início do negócio com as lives que mais bombaram. Fiz um videozinho rápido de comparação, você pode assistir. Eu vejo aqui 14 pessoas ao vivo, 15 pessoas ao vivo pelo YouTube, deve ter mais algumas dezenas pelo Instagram. E sejam muito bem-vindos aí ao que a gente chama de Office Hour. E massa que a gente bateu 10 mil pessoas aqui com clareza, a gente pode chegar mais. Pode chegar, 11, 12, 15... Cara, você está curtindo? Enfim, não foi só a audiência que cresceu nesses anos por conta da nossa consistência. Nosso patrimônio sobre os nossos cuidados também cresceu. Ali em abril de 2018, a gente tinha cerca de 32 milhões de patrimônio sob gestão, crescendo cerca de 300, 400 mil por semana. Compara com junho de 2023, quando a gente bateu 1 bi de patrimônio sobre os cuidados, e em julho a gente já estava com 1,1 bi. Ou seja, alguns anos depois, só por causa da consistência, a gente passou a crescer 100 milhões por mês, sendo que do zero aos primeiros 100 milhões foram cerca de 3 anos. Eu estou te mostrando isso aqui só para reforçar a importância da consistência. Como seres humanos, a gente tem muita dificuldade de fazer projeções exponenciais, a gente só consegue pensar de forma linear, mas tem muita coisa boa na nossa vida que só acontece no longo prazo. Isso acontece por conta da exponencialidade, assim que bons relacionamentos são formados, assim que empresas crescem, assim que um patrimônio é acumulado. E aí, com sorte, com clareza, com coragem e também somando, muita gente boa trabalhando conosco, comprando o projeto do Clube do Valor e muita consistência, muitos anos de trabalho duro, os resultados vieram. Como diz o Bill Gates, abre aspas, as pessoas superestimam o que podem fazer em 1 ano e subestimam o que podem fazer em 10. E graças à nossa consistência, no final de 2018, essa jornada foi muito acelerada. Lembra que eu comentei que existem 3 tipos de sorte? A sorte cega e que as outras 2 você constrói? Pois bem, vamos falar dos outros 2 tipos de sorte. Em 2017, eu conheci uma pessoa que mudou a minha vida. Não é a força de expressão, essa pessoa literalmente mudou a minha vida. Tô falando aqui do Nando Moura, talvez alguns de vocês conheçam, aqui mesmo pelo YouTube. E quando eu conheci o Nando, na verdade foi o contrário, foi ele que nos conheceu. Ele encontrou os nossos vídeos na internet, e ele só encontrou os nossos vídeos porque a gente estava com consistência criando vídeos todas as semanas, já há muitos meses. A gente chamou a atenção dele, ele gostou do nosso trabalho, a gente se aproximou numa treta que rolou lá, em que eu defendi as nossas ideias, as ideias do Clube do Valor, e também defendi o lado do Nando. Eu tive essa coragem de comprar briga na internet. A gente estreitou nosso relacionamento. Com o passar do tempo, o Nando e a esposa dele se tornaram nossos clientes e fizeram isso porque dos canais do YouTube na época eles se identificaram bastante conosco, porque a gente tinha uma gestora e porque a gente não era patrocinado por corretora. Uma decisão difícil lá atrás, que a gente abriu mão de nem sei quantos mil, centenas de milhares de reais, e porque eles se identificaram com a nossa forma de trabalhar, nossa forma de cobrar
fee only, porque a gente teve a coragem de seguir nesse modelo, mesmo que não estava crescendo muito no Brasil. E, enfim, eles gostaram do nosso trabalho, porque foram muito bem atendidos, porque a gente tinha uma equipe muito boa, uma cultura forte na empresa, e a gente decidiu se tornar sócios num projeto, uma experiência educacional chamada Mestres do Capitalismo, que só foi possível de eu ter entregue porque eu era planejador financeiro CFP, porque naquela época eu já estava há bastante tempo no mercado, porque a gente tinha experiência com infoprodutos, a gente tinha faturado centenas de milhares de reais vendendo os nossos cursos online, porque a gente tinha uma equipe já qualificada. E, enfim, todos os pontos que aconteceram nos anos anteriores nos prepararam para quando a sorte apareceu. E a sorte, me refiro, é ter muito mais escala com um projeto específico, que foi um golpe de sorte. Só que aí não a sorte cega, mas sim os outros dois tipos de sorte. A sorte pela persistência, que aparece para quem está exposto com coisas que podem trazer sorte. Quer dizer, a gente estava exposto na internet, a gente fazia vídeos toda semana, a gente prestou um serviço bom. Com certeza a gente tinha muito mais chance de ter sorte do que uma empresa de consultoria de investimentos que não faz o trabalho online, que não está exposta na internet, que não era conhecida na época. E também a sorte pela autenticidade, que o Naval Ravikant, um empreendedor, investidor que eu admiro pra caramba, explica com uma analogia. Fala assim, digamos que você é um ótimo mergulhador em água submarina, você é muito bom, só você faz isso com a qualidade que você faz. Aí digamos que um explorador lá encontrou lá com som, sei lá, um baú do tesouro no fundo do oceano. Esse cara vai te procurar porque você desenvolveu uma série de conhecimentos e habilidades específicas que te tornou único. Ser autêntico é isso, é ser único. E a gente era, dos canais do YouTube grandes, o único que não era patrocinado, o único que tinha uma empresa de investimentos, não só de treinamento. Enfim, esses motivos foram motivos de sorte que a gente teve aí para crescer bastante em 2018 frente a 2017. Como eu comentei, o clube já lucrava um pouquinho mais de 100 mil reais por ano, então já tinha um patrimônio maior, na faixa de 150, 170 mil reais. Já era bem remunerado, o Clube do Valor já tinha acumulado 50 milhões de patrimônio dos nossos clientes sob gestão. A gente se encaminhava para faturar 700 mil reais em 2018, com um time bem enxuto, margem de lucro legal, mas aí da noite pro dia a gente lançou o Mestres do Capitalismo e bom, mais de 8 mil alunos, cerca de 4 milhões de faturamento, 3 milhões e 200 mil tirando os impostos. Um impacto gigantesco em muitas vidas de alunos que nos acompanham e mostram os resultados até hoje e também uma enorme injeção de caixa no clube. E talvez você pense, bom, beleza, então foi aí que você fez seu primeiro milhão. E a resposta é não foi aí. Eu e o meu sócio, a gente distribuiu cerca de 15% do lucro gerado pelo projeto. Tem uns 200 mil reais para cada. E o resto a gente manteve em caixa na empresa para ter a tranquilidade de crescer, de cumprir o nosso propósito que a gente tem até hoje, que é proporcionar tranquilidade financeira às pessoas, que é o mesmo propósito que me faz estar aqui há muito tempo já gravando esse vídeo. Inclusive, lá atrás, a gente se inspirou na parábola dos talentos que o próprio Nando nos contou. Nessa parábola, um homem rico, ele vai viajar, vai fazer uma longa viagem, e aí ele confia suas propriedades, os seus talentos, a 3 servos. Cada um deles ele dá uma quantidade diferente de talentos, que era uma unidade de moeda, de quantia de ouro na época. E o que aconteceu? Os 2 primeiros servos, eles pegaram seus talentos, eles investiram eles e multiplicaram seus talentos. O primeiro deles duplicou os seus talentos, o segundo multiplicou por 5, e o terceiro, por medo de perder essa quantia que ele tinha recebido, ele enterrou e deixou paradinho os talentos dele. Não gerou nenhum lucro. E aí quando o homem retornou da viagem, ele chamou seus servos ali para prestação de conta. Elogiou muito e beneficiou, remunerou os 2 primeiros, os que pegaram os talentos e colocaram eles em prática, reinvestiram, geraram lucro, criaram riqueza, enquanto o terceiro homem, o que deixou ele enterradinho ali, ele foi muito castigado. Essa parábola nada mais é do que uma forma de mostrar que a gente tem o dever de utilizar os nossos recursos, dinheiro, energia, conhecimento, habilidade, para construir riqueza de forma produtiva, que a gente tem uma responsabilidade em criar, em gerar valor. Aqueles que são diligentes e aproveitam as oportunidades recebidas, eles são beneficiados, enquanto os que desperdiçam oportunidades, ficam com medo, sem agir, acabam sendo castigados. E foi o que a gente fez. A gente usou nosso caixa, fomos para um escritório maior, contratamos mais pessoas. Em 2019 a gente passou de 20 pessoas no clube. Em 2019 a gente passou dos 100 milhões de patrimônio sob gestão, fechamos o ano com 170 milhões de patrimônio sob gestão. Faturamos mais e lucramos mais do que em 2018 e foi isso que me fez, aí sim, no final do ano de 2019, a fazer uma distribuição de lucros um pouco maior, que me fez aí na pessoa física, pela primeira vez na vida, passar aí da marca de 1 milhão de reais acumulado. Com a distribuição deu cerca de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil.
E por que eu tô te contando tudo isso, tá? O Lionel Messi tem uma frase que eu gosto muito que diz mais ou menos assim: eu levei 17 anos e 117 dias pra ter sucesso da noite pro dia. Foram cerca de 4 anos do dia do meu primeiro post na internet até o dia do meu primeiro R$1 milhão. E poderiam ter sido 2 ou poderiam ter sido 10, mas eu tinha certeza que esse dia chegaria. E o que mais interessa aqui pra ti é que existe um caminho. Eu não tô te contando isso pra contar vantagem, nem pra me exibir, tampouco pra me comparar ao Messi, mas sim pra que você conheça a minha história e sabendo que eu vou estar falando aqui com uma minoria da população. Essa minoria que eu acredito que eu consiga ajudar e inspirar a crescer profissionalmente, a enriquecer e a viver uma vida muito rica e muito feliz. E se você me conheceu aqui, é um grande prazer. Eu te convido a te inscrever aqui no canal. Espero que você também assista aos outros vídeos e que eu consiga te inspirar, assim como muitas outras pessoas me inspiraram lá atrás e me inspiram até hoje. E se você quiser seguir aqui e conhecer um caminho que vai te colocar à frente de 99% das pessoas, então você precisa apertar aqui e assistir esse vídeo. Era isso. Um grande abraço e até mais.